Sistemas monetários. Aula de hoje de matemática de vocês vão falar sobre a questão do dinheiro. E vocês vão fazer as atividades que estão da página 77 até a página 80 e do livro de reforço da página 81 até a página 82. Mas essa ideia de dinheiro, de onde surgiu? Primeiro, não existia dinheiro. Antigamente não tinha essa ideia de dinheiro. Então, o comércio começou a aparecer. Quem viu a questão do avanço do Brasil aqui nas aulas de história, nas nossas aulas de história, percebeu que primeiro nós tínhamos os índios. Os índios, eles eram totalmente primatas, não tinha nenhuma ideia de questão de comércio. Chegou os portugueses já eram outro tipo de civilização, mais avançados, por terem vindo da Europa, a Europa anos já em processo de civilização, já se vestiam, já tinham outra ideia sobre questão de moradia, outra ideia da questão de como deveria ser a ideia de alimentação. Então, tudo mudou no Brasil a partir da chegada dos portugueses. Então, tudo mudou. Se a gente for perceber o nosso Brasil, né, o nosso país. Mas essa ideia de civilização já é mais antiga. Se a gente for pegar as primeiras civilizações, o povo egípcio foi um dos povos que começou a partir a ideia de contagem. Não se existia a questão de número. Aos poucos foi mudando a ideia de contagem, porque antes a gente já viu a questão dos símbolos. Tinha os símbolos sumérios, os símbolos egípcios, os símbolos romanos para representar os números. Então, com a medida do avanço da contagem, foi devido à mudança da civilização. Precisava de uma certa precisão maior, de algo mais rápido, para dar a ideia da contagem. Os povos, quando faziam determinadas ideias de comércio, começaram a se estabilizar. A moradia era apenas naquele lugar, não tinha mais a ideia de ser um ser humano nômade, onde tinha que ficar mudando de lugar porque precisava caçar, porque precisava pescar, porque precisava fazer colheitas. Mudou muita coisa na vida do ser humano, quando o ser humano começou a entrar no conceito de civilização e passou a sua vida primária. Então ele foi mudando, foi se tornando um sujeito mais intelectual. E na medida que o ser humano, o homem, foi se tornando um sujeito mais intelectual, foi mudando certas medidas. O homem começou a fazer a sua colheita num determinado espaço, sem precisar ficar mudando, sem precisar ficar colhendo na natureza. O homem começou a fazer o cultivo, começou a fazer a ideia de ter animais, cuidar de determinados animais, para usar daqueles animais para a sua alimentação. Então, quando ele começou a fazer a ideia da criação de animais, o cultivo e plantação, para que ele possa usar tudo aquilo para a sua alimentação, o seu uso do seu dia a dia, começou a mudar a ideia do comércio para o ser humano. Então, o homem, o ser humano, começou a mudar. Então, às vezes, o criador tinha coisas que outra pessoa não tinha e eles faziam as trocas. Eu, às vezes, só trabalhava em determinadas épocas do ano com plantações. Vamos dar um exemplo. Então, como eu só fazia plantações, eu precisava de carne. Então, eu pegava as minhas plantações e trocava com alguém que tinha carnes para fazer essa troca. E eu chamava, e se chamava na época de escambo, essa troca, tudo isso para dar a ideia de comércio. Só que o homem foi mudando, foi conhecendo pedras preciosas, materiais preciosos, que foi utilizado como uma ideia, uma referência ao comércio para a ideia de valor, que a gente utilizou no início da nossa civilização, nós seres humanos, foram as moedas, depois se passou para a ideia das cédulas, dos papéis. Então esses papeizinhos que nós temos hoje em dia,
que a gente sabe muito bem, que são as cédulas. Antigamente, eles eram adotados apenas com o sistema de moedas. Então, tem histórias antigas, não sei se vocês já devem ter ouvido falar, que a referência sobre saco de moeda, o rei vai dar um saco de moeda por causa disso, porque é apenas as moedas que eles recebiam. Eu vou dar uma pausazinha aqui para dar uma explicada em outras coisas e já eu volto. Gente, eu coloquei algumas cédulas aqui, algumas moedas, para representar um pouquinho ao nosso dinheiro que nós utilizamos aqui no Brasil hoje em dia, tá? Teve algumas alterações nas cédulas, as cédulas aumentaram, o papel foi mudado, tudo e tal, mas a gente consegue perceber ainda hoje como é essa mudança. Antigamente tinha a ideia da moeda de 1 centavo. Hoje a menor moeda, o menor valor que a gente tem é a de 5 centavos, certo? A gente tem a de 5, a de 10, a de 25, a de 50 e a de R$1, que eu não vou ter aqui hoje, certo? E temos as cédulas, que as cédulas também têm valores alterados. Tem a de R$2, que é conhecida, que é engraçado que as pessoas elas representam muito as cédulas pelos animais que tem nelas, que é a tartaruga, a de 5, que tem esse, é um tuiuiu, se eu não me engano, e tem a de 10, que não tá aqui hoje, por sinal. Tem a famosa onça, né, que é a de 50. Tem a de 20, que é o mico-leão dourado. E a de 100, que também não tá aqui, que é um peixe, tá? Olha, gente, levando em consideração o que eu falei mais cedo, ainda agora, sobre a moeda de 1 centavo, né? Aí nós temos 5 moedas de 1 centavo e temos a soma, que dá 5 centavos. Aqui nesse papel, nesse mural, a gente percebe a junção desses centavos. Então, como se tinha a ideia de 1 centavo, então os 10 centavos, a nossa famosa moeda de 10 centavos, é o quê? 100 moedas de 1 centavo. Antigamente ficava muito complicado para fazer essa contagem de 1 centavo. Então, por isso que essa moeda foi retirada. Então, a gente tem aí várias moedas, né? Várias moedas de 1 centavo, no caso. São 10 moedas de 1 centavo, que vai dar 10 centavos. E, no caso, 100 moedas dessa, que vai dar R$1, tá? Então, aqui, 5... mais 5, né, que também tem a moeda de 5 centavos, que vai dar 10. Essa tabela aqui, ela tá representando todas as moedas. E também vai ter as cédulas. E aqui, ó, a gente percebe a junção. Quando a gente pede para comprar, às vezes, sei lá, pão. Hoje em dia R$1 não vale quase nada, mas antigamente valia muito. Para comprar coisa na chamada bodega. Então, 50 mais 50, aqui a gente tem R$1. Essa tabelazinha aqui, também no começo aqui. A gente já tem agora aqui a referência da vírgula. Essa vírgula é o que vai separar o real, a parte do real, da parte dos centavos. Então, aqui a gente tem 25 centavos. Aqui, 75 centavos. R$1,25. A vírgula vai separar o real dos centavos. Aqui a gente já tem uma cédula, 50 e 10. Então, R$2,60. Antigamente, tinha essa famosa cédulazinha aqui de R$1. Foi tirada também do mercado. E agora a gente só tem o menor valor, que é a cédula de R$2. Então, aí a gente tem 5 mais 2 mais 1 para fazer a referência de R$8. Hoje em dia, se fosse fazer essa contagem, teria que botar, em vez de uma cédula de R$1, eu teria que botar uma moeda de R$1.
E assim, a gente pode ter como exemplo um valor maior. 2 cédulas de R$100 mais uma cédula de R$50, que aqui vai ter R$250. Você percebe que depois a vírgula não tem nada, então não tem centavos nessa contagem. Aqui já é uma contagenzinha maior, uma cédula de 50, 3 cédulas de 10 e 3 cédulas de R$1. Então, 50 mais 30, que vai dar 80, e 80 mais esses 3, vai dar 83, tá? Então, é o seguinte, lembrando que o nosso símbolozinho, esse R, esse cifrão, é o símbolo que representa a nossa moeda, que é o real. E que você deve levar em consideração sempre a vírgula quando você estiver fazendo alguma conta, quando for em relação ao dinheiro. Então, digamos que você fez uma determinada compra de um determinado lanche, que deu R$2,60 os biscoitos, mais R$2 de um determinado achocolatado. Então, você não deve descartar as vírgulas. 0 com 0, abaixo aqui. 0 com esse 6, abaixo do 6. E a vírgula eu tenho que deixar no canto exato, tá? E o 2 mais o 2, que é igual a 4. A minha conta aqui ela é simples, porém eu quero que você preste atenção que sempre você tem que ter a organização da vírgula abaixo de vírgula, número abaixo de número. Se precisar mandar número para cima, ainda assim, coloque em ordem, para você não ter problema nem confusão quando você estiver fazendo a resolução do seu problema. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. A atividade é simples, vocês vão conseguir fazer facilmente, porém com dúvidas podem mandar. Então é isso, gente, por hoje é só.